No ar, mais um 300 Podcast e hoje o 300 Podcast está muito especial. Todos são especiais, né? Mas hoje eu vou dizer uma coisa para você, hoje está demais, está muito especial e eu quero te convidar para você ficar bem ligado porque o nosso papo vai ser muito importante e você vai aí receber informações que eu creio que você que está procurando uma marca para empreender, você que é franqueado, você que é muito apaixonado por vendas. Hoje nós temos aqui o privilégio de receber a maior fera, eu digo isso hoje, né? Pelo aquilo que eu tenho admiração por ele. Bom, no meu ponto de vista hoje é o maior fera em termos de vendas de franquias do Brasil. E hoje eu estou recebendo aqui um cara que eu tenho um grande respeito, um grande carinho, uma história espetacular. Ele é fundador da 300 Franchise, a maior hold de franquias do Brasil, sócio de mais de 94 marcas. Dessas 94 marcas, 18 estão liderando no segmento. Gente, pasmem. Em 3 anos e meio, 8.200 lojas. Então eu estou recebendo aqui hoje Leonardo Castelo. Tudo bem, Léo? Grande Edu. Prazer. Nossa, obrigado. Nossa, que legal você aqui. Prazer estar contigo aqui. Depois de quase um ano, né, Edu? Que a gente não conversava no Clique no Podcast. Difícil essa agenda é tua, viu? Vou te contar. Não é falta de convite, não, Edu? Não é falta de convite. Você está entrevistando tanto franqueado e tanto franqueador aqui que eu tô achando que você não tá deixando um tempinho pra mim, hein? Eu tô achando que a história não é essa, não. A tua secretária lá tem todos os dias, a Sara gravou todos o WhatsApp dela, ela tem Léo, e o Léo, né? Bom, e o currículo do Léo é uma coisa muito bacana, empreendedor em Endeavor em 2019, né? Fundador do Sales Club, que eu quero que você fale do Sales Club, que eu acho esse evento fantástico, eu quero um dia ter a oportunidade de conferir esse evento, né? E pai de 2 rapazes aí, que é o João, que tem 24 anos. 24. Já é chamado aí no meio do príncipe do franchise, né? Isso aí. E tem o Pedro Léo, de 13 anos, que lançou uma música no mercado recentemente com o Lucas Luco, que é Pra Você Namorar. Por Você Eu Namorava. Por Você Eu Namorava. Então coloca aí no ar aí um trecho aí, só pra gente poder aí, ó, surpresas agora do curtir aí, né? E olha só aí, Pedro Léo, aqui no 300 Podcast. E aí a gente pergunta a surpresa e... Eu nunca fui do tipo de pagar de casalzinho. Eu sempre achei brega, texto e coraçãozinho. Não tô acreditando. Tô quase declarando. Meu dedo tá coçando pra mandar te amo. Por você eu pararia um avião no ar, só com uma mão fazia o trem parar. Ê, Pedrão. Rapaz, que menino bonito, hein? E tem uma bomba pra soltar, viu? Vou falar aqui no programa em primeira mão. Sério? Sério. Uau, meu Deus, que honra, legal, que bacana. Gente, olha, falando um pouquinho do Pedro Léo, e depois quero falar do João também, né? Mas a gente tá aqui mostrando esse vídeo que foi feito, ficou pronto recentemente. Já tem milhares de acessos já, né, Já Léo? bateu 2 milhões no YouTube já. Que demais. 2 milhões de 2 acessos. milhões, mais de 105 mil acessos durante um mês. 105 mil pessoas ouviram a música no Spotify. Uhum. E ele que partiu do Spotify do zero, foi a primeira música dele, né? Que pra nós já é um baita de um número, né? Ô, Léo, a música é dele? Essa música, ela foi composta por um compositor chamado Rafa Borges, né? E sempre a gente gosta de pensar o seguinte, eu peguei orientação, Edu, com muitos produtores, né? Uma das essências para qualquer cantor ter sucesso é ele ter a sua linha autoral, é ele ter a sua linha de composição. Então o Pedro ele já está começando a compor também. Só que não é assim, porque de repente algumas pessoas nascem com um dom e outras precisam ser treinadas. Eu contratei um cara que é um grande amigo meu lá de São Paulo, chama Ti Reis, para orientar e ser o mentor do Pedro durante esse processo de composição. Então o Ti Reis senta do lado do Pedro e os dois ficam ali compondo e já tá saindo as primeiras músicas. O Pedro já tem música escrita, mas ele vai lançar outra música agora que não é uma música dele. E vai, mas é com outra parceria também, com outro cantor ou é só ele? É com outra parceria. Nossa. E é isso que eu ia contar, né? Ninguém sabe disso ainda. Uau, que bacana. Então a gente fica ligado aí que daqui a pouco vão ter um corte muito especial pra gente colocar.
E, enfim, a dizer, quem será que vai fazer agora, gravar essa... Mas eu vou contar aqui, vou contar. Não, mas... Segura? Poxa, vamos segurar essa audiência aí. Vamos segurar, então. E ele começou com 4 anos, né? Ele começou com 4 anos. Como é que foi assim? Ele tava cantando... Onde que foi? Cara, ele tava cantando, e aí tava tocando no rádio uma música do Gustavo Lima, que é Fui Fiel. E aí ele começou a cantar junto e, cara, eu olhei pra ele e falei, caramba, como você canta bem. E ele falou, canta de novo. E eu lembro que eu filmei, que é uma filmagem que tá ali fixada no meu Instagram, que eu filmei e falei, vai, concentra, canta aí. E ele cantou, cara, muito afinadinho, Edu. É claro que ainda sem muita técnica, falando algumas palavras erradas por ser uma criança. 4 anos, né? 4 anos, mas muito afinadinho. E aí, cara, ele foi se desenvolvendo. Tem gente que pergunta, você forçou o Pedro a cantar? Não, isso é natural dele. Já perguntei várias vezes se realmente é o sonho dele. Você sabe, tanto ele quanto o João, eu deixo super à vontade para eles tomarem as decisões que vão deixar eles felizes. E o Pedro realmente é um menino que quer cantar. Ele quer cantar porque ele se dedica, ele faz música, ele faz violão, ele faz teclado. E ele realmente gosta. E tem o dom também, né? É só para aproveitar a gente daqui a pouco entrar no assunto de vendas, de franquias, que as pessoas também estão querendo saber, mas é muito legal saber essa história de família que eu acho linda. Há 2 semanas atrás eu trouxe seu pai aqui. Foi muito legal o bate-papo dele, né? Que eu achei interessante, que veio ele e o Leandro, né? E o Leandro estava achando que ia participar também. Ele chegou, não, só eu vai participar. Você conhece meu pai, Sim. né? Muito legal. Mas assim, o Léo, bom, todo mundo conhece a sua história, né? Acho que foi muito amplamente divulgado, são 15 anos aí, foi muito difícil no início, foi sofrido, muita dor, mas hoje você é considerado o rei do franchise, sócio fundador da 300 Franchise. Hoje são quantos colaboradores dentro da 300 Franchise, Léo? Cara, eu tenho um indicador de resultado, Edu, que eu gosto bastante dele, que é empregabilidade. Quantas pessoas a 300 acaba empregando pelo fato de ser um ecossistema? E o que é um ecossistema de franquias? Nós educamos o mercado, nós formatamos negócios enquanto franquia, nós aceleramos marcas e nós também fazemos gestão. Quando eu pego todo esse ecossistema englobando os franqueados lá na ponta, são aproximadamente 37 mil pessoas. Uau! Então, assim, é uma coisa que me deixa muito orgulhoso, mas ao mesmo tempo, a cada dia sobe muito a barra e a responsabilidade nossa de dia a dia de continuar impactando positivamente a vida das pessoas, né? E assim a gente para pensar que há 15 anos atrás era você, seu pai e seu irmão. Eu, meu pai e meu irmão. Né? E hoje são 35 mil pessoas. 37, não tira 2 mil porque dá trabalho pra caramba. 37 mil pessoas. 37 mil pessoas hoje em 15 anos, Léo. É um recorde, né, hoje em dia, dentro do mercado no Brasil. Cara, nós somos os maiores do Brasil, né, Edu? Tem uma coisa que eu gosto bastante de pensar, é uma frase que você sabe que eu tenho ela. Cara, o pai da razão é o resultado. Enquanto estivermos com o resultado, escalando, performando, com pessoas tendo sucesso, eu acredito que o melhor modelo de aceleração de negócios, assim como gestão de negócios, para mim hoje se chama 300 Franchise. Não por vender franquia, Edu, porque existe uma confusão mental muito grande na cabeça das pessoas que acreditam que somos vendedores de franquia. Nós somos construtores de negócio. A gente leva cada investidor, cada franqueado lá na ponta que coloca o seu dinheiro, que sabemos que muitos deles investem o dinheiro da sua vida, o dinheiro que o cara vendeu um terreno. Então a gente está aqui para fazer o cara dar certo. É claro que dentro de uma batalha, porque empreender é uma batalha, nem todo mundo vai dar certo e alguns vão sair feridos, mas no nosso ponto de vista a gente vai batalhar para que todos no final das contas tenham sucesso, seja lá o que for sucesso na vida de cada um. Bacana, legal. Olha, dezenas de pessoas te mandam mensagem diariamente querendo franquear. Como é que é esse processo? Cara, o processo de franquear, Edu, ele é um processo que ao mesmo tempo que simples hoje pela capacidade que nós ganhamos e conhecimento em gestão, mas ao mesmo tempo eu acredito que complexo na cabeça de muitos empreendedores, e a gente vai desmistificar isso hoje aqui agora. Por quê? Porque para a pessoa que está ali com o seu negócio e um negócio de sucesso, de repente, uma hamburgueria, uma lanchonete, uma sorveteria, uma loja de roupa, seja lá o que for, ela tem um determinado sucesso na região dela, ela tem um produto que de repente, no ponto de vista dela, está validado para a região, e é
bem legal pensar isso enquanto alimentação. De repente você tem um hambúrguer que você fala, cara, na minha cidade é o hambúrguer mais vendido da cidade. No ponto de vista dos seus amigos, eles olham para você e falam assim, cara, você tem sucesso na sua região. Você é um sucesso aqui na cidade. Do ponto de vista do mercado, olha a unidade dele cheia e fala, nossa, é um modelo de sucesso. Mas todas essas características não significam que isso vão performar em outra região. Então, para isso, nós fazemos um estudo chamado Estudo de Franqueabilidade. O que é um estudo de franqueabilidade, Edu? Primeira vertente que nós vamos olhar, a parte financeira. Será que esse negócio de sucesso ele tem margem o suficiente para mesmo assim deixar dinheiro para a franqueadora e para o franqueado? Porque aqui passa a ser outro jogo, não era o mesmo jogo que era jogado aqui. Então, eu gosto bastante de pensar, negócios de alta margem, eles são melhores porque você tem mais possibilidade de ter uma curva de erro e de aprendizagem lá na ponta. Então, eu gosto de pensar que negócios de franquia precisam ter margem. Segundo aspecto, você precisa ter todos os aspectos tributários, logísticos, financeiros, fiscais, contábeis resolvidos. O Brasil tem muita dificuldade, muitas barreiras para você chegar de uma região para outra, inclusive a barreira cultural. E aí depois que você faz isso, você tem que ter um bom contrato, você tem que ter uma boa COF, você tem que ter um bom manual de implantação, de operação, de gestão. E aí você tem que ter boas ferramentas, uma ferramenta de PDV e uma ferramenta de gestão de rede, uma ferramenta de treinamento para treinar a rede. Então, quando eu olho para todos esses aspectos, hoje eu consigo ficar aqui 4 horas consecutivas te detalhando todo esse processo. Só que para a pessoa que está lá com o negócio dele de sucesso na região dele, ele precisa entender, esse seu sucesso não é o suficiente para fazer o seu negócio uma franquia. Você precisa contratar um especialista para te ajudar nesse processo, senão provavelmente você vai construir uma rede e você vai ter insucesso no meio do caminho. Mas a 300 Franchise faz esse serviço de realmente fazer a pessoa ter consciência sobre a marca que ele quer franquear? Hoje nós somos os maiores formatadores de franquia do Brasil. São em média 12 novos franqueadores por mês, em média 140 novas marcas que nós soltamos no mercado por mês. Eles entram dentro desse ecossistema, né? Eles entram dentro do ecossistema ou não necessariamente. Porque nós formatamos a marca, isso é um processo de consultoria. Ele pode crescer junto com a 300 ou não. Isso é uma opção da 300 e também dele. De repente ele pode fazer todo esse processo que a 300 faz enquanto aceleradora de negócios dentro de casa. Qual que é a grande questão, Edu? Vamos e convenhamos, uma marca quando ela está começando, ela não tem um grande budget de marketing. Ela não tem capacidade financeira para contratar um time. E um time de alta performance, ele custa caro. A grande realidade é que quando você coloca na ponta do lápis todos os custos, até ele aprender a fazer a rampagem da marca, ele já queimou tanto dinheiro que muitas vezes ele quebra. Por isso que eu falo, você se tornar um franqueador e não crescer, não é uma opção. Se você não crescer, você vai quebrar. Então, a 300 ela veio para solucionar um problema que os franqueadores do Brasil têm. Edu, o mercado de franquias, no geral, no meu ponto de vista, é um mercado que tem muita hipocrisia, sabe? Muita gente que faz diferente do que fala. 83% das marcas do Brasil não tem 50 unidades. A grande maioria das marcas que não tem 50 unidades não para de pé enquanto franqueadora. Então, o conceito de sustentabilidade, como que você dá sustentabilidade se na prática não é sustentável para a franqueadora? Então, quando jogam uma pedrinha no processo de aceleração, eu falo, aceleração não é uma opção, é sobrevivência para as marcas. As marcas precisam crescer. Negócios no geral, Edu, uma indústria sem crescimento, ela vai fechar. Uma franqueadora sem crescimento, ela vai fechar. Se qualquer um que estiver assistindo isso aqui, se você abrir uma hamburgueria e você não estiver crescendo, tem coisa errada, você vai fechar um momento ou outro. Então, a marca precisa crescer. Legal. E, Léo, assim, dentro dessas dezenas de pessoas que te procuram em relação de um sonho ter a sua marca para franquear, e quando vocês acham interessante o produto deles, né? Mas ele não tem ideia como é que é essa questão de franquear. Ele passa dentro desse sistema que vocês têm, que a 300 tem, que é a 300G, 300F, 300, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa... Edu, hoje o crivo para uma marca entrar na 300 é muita seleção, é bem selecionado. Porque o que acontece? Quando uma marca quer entrar, e cerca de 100 marcas, mais de 100 marcas por mês nos procuram.
Quando ela procura ou através das nossas mídias sociais, ou através das mídias sociais de algum sócio, ou de algum diretor nosso, ou da 300, isso cai dentro de um processo que o time vai entrar em contato. Quando essa marca nos procura, tem duas opções. Ou ela ainda não é franquia, ou ela já é franquia. Quando ela ainda não é franquia, nós vamos orientar essa pessoa para se tornar uma franquia, se o negócio dela for franqueável. Então, assim, são muitas os empresários que de repente chegam e abordam a 300 e falam, tive essa ideia aqui. Eu acabei de ser abordado no caminho para cá de uma pessoa que tinha uma fábrica de ração, que tinha em torno de 5, 6 produtos, e ele falou, tô pensando em montar uma franquia. Eu falei, cara, monoproduto sofre demais em franquia. Provavelmente você vai construir uma coisa que não vai funcionar. Ele não tinha essa percepção, ele não está dentro do mercado. Então nós aqui também servimos para orientar os empresários que de repente querem entrar numa furada. Então a gente não está aqui para vender uma consultoria, a gente está aqui para ser consultoria antes de vender a consultoria. Ou seja, não entra, não quero seu dinheiro, seu negócio não vai funcionar. Aí o cara formata. Quando ele formata, ele já está dentro da metodologia 300, que é uma metodologia de formatação, Edu, não só de papel, de mente. Nós contamos para essa pessoa quais são os comportamentos que ela vai precisar ter no seu dia a dia. Sabe por quê, Edu? Quando você se forma tecnicamente em um processo de formatação técnica, ele vai compor muitos índices, indicadores e técnicas financeiras, tributárias, logísticas, que aqui eu preciso de especialistas. Mas o que rege as matérias do sucesso não são essas aqui, as técnicas. O que regem as matérias do sucesso são as matérias comportamentais, a disciplina, o foco, a resiliência, a autorresponsabilidade. Então, isso aqui faz parte da nossa formatação. Nós formatamos o papel e a mentalidade do empreendedor para ele crescer. Isso é muito legal, né, Léo? Porque de repente a pessoa fala, tem uma marca, tem uma ideia, conversa contigo. Às vezes também ele acha que, mas ali é fácil, vou alugar um espaço, né, fazer a franquia no shopping, numa rua. E não existe todo um processo ali que ele precisa saber, porque senão ele vai quebrar. E às vezes tem dentro de um produto muito bom que acaba quebrando. Todo um processo, Edu. E aí o detalhe, né? Se nós formatamos, ok, esse cara pode seguir com a 300 ou não, e eu vou falar os insights. E aí tem a marca que já nos procura e fala assim, eu quero acelerar. Quando esse cara fala, eu quero acelerar, ele participa de uma imersão de 2 dias. Essa imersão, Edu, acontece em São Paulo, de 40 em 40 dias, ela chama Método 300. Que é onde nós vamos falar assim, Edu, e todas as pessoas que estão participando, deixa eu contar para vocês aqui um pouquinho sobre gestão, expansão, aceleração, dia a dia, sistemas, plataformas, controles. Aí a gente conta tudo. Tem alguns que ficam assustados. Tudo isso? Fala, caramba, não imaginei que era tudo isso. E aí esses que de repente falam assim, eu não vou dar conta sozinho, o que ele faz? Ele fala, 300, eu quero estar junto contigo. E aí ele pode querer estar junto com a 300 em gestão, em pré-aceleração, em aceleração de negócios. Por quê? Porque são business que são geridos de forma independentes. Ele pode estar em um canal e não estar em outro. Ele pode falar assim, eu vou fazer o crescimento da minha marca dentro de casa, dentro da minha franqueadora, só que eu tenho dúvidas de gestão, então eu queria fazer a gestão com vocês da 300. Nós assumimos a gestão desse cara e ele faz o crescimento da marca e para nós tá tudo certo. A gente está aqui para ajudar o empresário a fazer o crescimento da marca dele, independente dele estar com a 300 ou não. Edu, nós educamos o mercado. São muitos os empresários que cresceram e continuam crescendo, que são mentorados por nós e não estão dentro da 300. Então a gente está aqui para mostrar que nós podemos, dentro de um mercado que era completamente morno, que a gente pode colocar fogo nisso sim, que a gente pode colocar método, processo, planejamento para a gente conseguir crescer assim como as marcas crescem nos Estados Unidos, na China e etc e tal. Hoje, qual é a meta sua com a 300 Franchise? Edu, sabe que a gente sonha grande, né? Sei. Nós queremos se tornar o maior player do franchise mundial. Passar a 7-Eleven? Vamos passar a 7-Eleven. São quantas hoje unidades 7-Eleven? 65 mil aproximadamente. 65 mil. Qualquer 3 mil para cima ou 3 mil para baixo não vai fazer diferença num contexto de tanta escala, né? Bom, eu sei que você é muito de colocar prazos e datas, né? Até em que ano você espera? Julho de 2028. Julho de 2028, a 300 Franchise vai estar passando a 7-Eleven. Se Deus quiser, a gente vai estar aqui no podcast comemorando e mostrando pra galera, e inclusive colocando uma parte desse podcast aqui para falar que a gente realmente
profetizou e foi atrás do sonho. Vou me cuidar bastante de saúde, tudo assim, para estar vivinho aqui, quem sabe tá por lá ainda. Com certeza, Edu. Léo, assim, muita gente aqui acompanhando a gente, queria agradecer o carinho das pessoas que estão ligadas aqui, aproveitando hoje, Leonardo Castelo aqui com a gente, o rei do franchise, pai do Pedro, do Léo. O João, a gente voltando, fazendo um ping-pong aqui no nosso bate-papo, o João Castelo hoje, a gente percebe dentro quando eu visito lá 300 Franchise, vou lá visitar vocês, tudo, né? Então eu vejo assim a forma da postura dele dentro do conceito. E hoje já ser chamado de príncipe do franchise com 24 anos de idade, é legal. O João, quando ele tinha 13 anos de idade, da idade do Pedro. Então o Pedro ele pegou uma parte, né, um pouco melhor da nossa vida. O João ia pra rua em algum dia da semana específico vender produto de limpeza comigo. Então o João atendeu na rua, o João já dormiu no cantinho da Kombi ali, quando a gente ia, ele por ser criança, chegava no meio, ele estava cansado, ele deitava, dormia ali no chãozinho ali da parte do passageiro. O João, com 18 anos de idade, eu dei uma loja para ele, eu dei uma loja e um carro, Edu, na ocasião. Eu como um bom pai, como pai que não quer dar um presente pro filho, um carro, né? Eu dei uma loja e um carro e alguns aspectos eu briefei o João. Eu construí um plano de ação para ele muito novo, 18 anos, tinham 10 itens e eu passei por todos os 9 primeiro e o último era o PDC, né? Que era, TBC. E ele me perguntou, pai, o que é o TBC? Eu falei, agora que eu te passei o plano, que eu te dei a loja, você tira a bunda da cadeira e faz o negócio acontecer. Então o TBC tira a bunda da você fazer a sua parte. E aí ele fez, Edu. Ele geriu a loja própria. Acho que parte disso você acompanhou, né? Depois ele assumiu as lojas próprias, que em uma determinada etapa chegaram a ser muitas. Depois ele assumiu a parte de implantação. Depois ele assumiu a parte de operação de franquia e nunca, Edu, isso de jogar o João pra cima veio de mim. Sempre veio de uma vontade dele, mas acima de tudo das pessoas que enxergavam capacidade nele. Porque eu sempre falei, João, você vai ter um desafio na sua trajetória, que o seu pai performa muito. Você tem que construir a sua história independente da minha, então você não pode ser conhecido como o filho do Léo. Você precisa ser conhecido João, o príncipe do franchising. Né, o príncipe, eu tô fazendo analogia a tudo que você falou, mas ele precisava construir a história dele, ele vem construindo. E ele foi construindo isso tudo, correndo muito atrás de conhecimento, mas acima de tudo, sabendo ouvir, sabendo os momentos de falar. Você falou um negócio que eu admiro no João Vitor, que é a postura dele. Você vê que ele, apesar de ser um jovem, ele realmente tem uma postura muito serena no dia a dia. Verdade. Ele é muito assertivo nas coisas que ele fala, né? Direto. Então acho que ele está construindo a carreira dele. Isso é muito legal, sem qualquer dependência do pai, por um processo de tomada de decisão dele, porque ele poderia estar empreendendo em outro lugar. Ele resolveu empreender dentro da 300 porque ele acredita no projeto, assim como eu, assim como meu irmão, e assim como o nosso time, como os nossos diretores, né? Pessoas que a gente é tão grato, Ronaldo, Rose, Esperança, Lucas, que você tem. Cara, eles são, para nós assim, são muito mais que diretores, são pessoas que a gente já considera família, porque tem aquela família do sangue e tem a família que você escolhe ser família, né? Então, e pessoas que caminharam com você lá atrás, né? Desde o início. Na época... Desde o início, desde quando a 300 não era 300, desde quando o franchise não era o franchising de hoje. Então, são pessoas que acreditaram e, acima de tudo, executaram, né, Edu? Não é fácil crescer no nível de escala que a gente se mantém crescendo e, mesmo assim, se manter resiliente, se manter disciplinado e se manter, acima de tudo, acreditando. Essa que é a parada. Bora pra cima. Bora pro topo, né? Bora. Ô, Léo, eu fico agora aqui me colocando sempre no lugar, aquela coisa que eu não perdi da televisão quando eu fazia TV aberta, sabe? Sempre me colocando no lugar da pessoa que está assistindo a gente. Eu falo, puxa vida, que eu queria saber do Léo, qual é a melhor marca para investir, qual é o melhor segmento hoje para investir. Eu sei que você é dono de dezenas, quase 100 marcas, né? E hoje, qual é a melhor, hoje quem está assistindo a gente aqui, Leonardo Castelo, qual é o melhor segmento para investir? Isso é uma pergunta, né, Edu, que ela acaba sendo uma pergunta complexa por alguns motivos.
Porque pensa o seguinte, o que as pessoas procuram em um negócio? Elas procuram dinheiro sim, mas acima de tudo elas procuram também felicidade. Se você falasse assim, Léo, no que você empreenderia dentro de uma franquia? Por exemplo, um negócio de carro eu gostaria. Por quê? Porque eu gosto de carro. É uma coisa que me daria prazer. Aliás, vocês dois, né? O Leandro também é apaixonado. Nós dois. Então nós temos, por exemplo, dentro da 300, a Vapt. A Vapt é um negócio que eu indicaria para muitos empreendedores. Primeiro porque, se você gosta do segmento, e é um segmento bilionário, é algo que movimenta toda a economia, né? Não tem crise, carro você está sempre vendendo. Como é um mercado volátil, o carro sempre está desvalorizando e valorizando, é aqui que está a oportunidade de ganhar dinheiro. Então eu empreenderia dentro do segmento de carro. Se você falar assim, o que mais, Léo? Eu empreenderia, por exemplo, dentro da Vino, que é a nossa franquia de wine bar, que já é a maior do Brasil. Por quê? Porque eu gosto de vinho, porque eu gosto do modelo de ambiente, eu acho que eu fecharia muitos negócios ali dentro. Eu empreenderia no modelo de lavanderia, que é um modelo de simples gestão. Então são tantos negócios bons, Edu, que eu sempre pensaria o seguinte, cara, se você vai empreender dentro do franchising, primeira pergunta que você precisa responder para si mesmo é o seguinte, o que eu gosto de fazer? Faça algo que vai te deixar feliz. Segunda coisa, olhe muito, mas muito mesmo. Se esse negócio que você vai fazer casa com a sua rotina. Por exemplo, se eu for empreender dentro da Vino, a Vino é um wine bar. Provavelmente eu vou ter que tornar a minha rotina madrugada fora. É um negócio que provavelmente eu vou ter que acompanhar algumas vezes o meu wine bar até meia-noite, até 1h da manhã. Se acaso você for empreender dentro de algum segmento que fuja da sua rotina, não vai, porque você vai ficar insatisfeito e não é com o modelo de negócio, é com a rotina que ele te proporciona. E o terceiro pilar, Edu, é que qualquer coisa que você for empreender, isso precisa estar alinhado à expectativa, à quantidade de dinheiro que isso dá. Não adianta eu empreender, por exemplo, dentro de uma franquia, Léo, vamos supor que eu tenho um custo fixo, estou chutando aqui, de 100 mil reais por mês. E eu falo, cara, não adianta eu empreender dentro de um negócio que vai me dar 30 mil por mês. O negócio vai ter sucesso, mas o sucesso desse negócio é 30 mil. Ah, Léo, ele pode chegar a 40? É claro que pode. Mas se o limite dele, se a média está entre 30, não adianta eu viajar e achar que esse negócio vai dar 100. Ele não vai dar 100. Então, Edu, eu gosto muito de pensar que eu preciso adaptar a todos esses rituais para que eu empreenda dentro de algo que eu vá ter sucesso. Então, já que eu não consegui dizer qual é a marca, qual é qual é para se investir, mas sensacional que você falou, mas então é assim, em termos de margem, então qual é a marca hoje, qual é o segmento que vem dando uma margem boa para quem está querendo empreender? Eu vou dar mais uma resposta medíocre. Depende, porque eu gosto de pensar, Edu, lá no passado, quando eu vendia Ecoville, cara, em uma situação muito mais adversa que hoje, eu tinha 35% de margem. Por quê? Por causa do volume que eu vendia. O volume era estrondoroso. Se eu pegar, de repente, uma franquia que não venda volume, provavelmente ela vai trabalhar com 15, com 20, com 25. Ela não vai conseguir atingir uma alta margem se ela não tiver volume. Então, a margem, ela está no volume. E o volume, ele está por trás de um franqueado que treina o time, que faz gestão, que tem governança, que separa o dinheiro da pessoa física para jurídica, que gerencia seu estoque, que está presente, que treina. Esses negócios são negócios de sucesso. Eu não gosto de olhar para a margem, que eu vejo muito negócio bom quebrando, Edu. E quando eu olho para o negócio, eu garanto para você, por trás tem uma pessoa que não está se dedicando o suficiente. Edu, quando alguém vem me reclamar de qualquer negócio, de qualquer franquia, de qualquer coisa, eu sempre gosto de pensar o seguinte: essa pessoa ela precisa minimamente me responder 5, 10 perguntas. E aí se ela veio reclamar, o meu negócio não tá bom, não sei o que, eu vou falar assim, cara, me fala uma coisa. Qual que é o dia da semana que você mais vende? Qual que é o horário do seu negócio que você mais vende? Qual que é o seu ticket médio? Quais que são os 5 produtos que você mais vende? Quando você começa a fazer uma sequência de perguntas que a pessoa fica surpresa e ela não sabe, eu falo, então, para de brincar de ser empresário, volta para dentro de casa, começa a fazer gestão, começa a trazer resultado, pelo menos entende seu número e depois a gente conversa. Então, o resultado ele está por trás da gestão, do olhar para o número. Empreender não é fácil, empreender é desafiador, mas tem uma coisa chamada fatos e dados. Os números, ele sempre vai te mostrar se você está certo ou se você está errado. Tem franquias que eu chego, Edu, e olha só isso aqui como é interessante. Tem franquia que eu chego que de repente a pessoa pega e fala assim para mim: aquele meu vendedor ali, ele é ótimo. E aí eu falo assim, deixa eu ver os indicadores de resultado dele.
Deixa eu ver o ticket médio dele. E aí, de repente, eu pego um vendedor que está com um ticket médio baixo. E aí eu solto a frase pro franqueado assim, eu falo, me mostre seu ticket médio que eu te mostrarei seu resultado. Cara, não tem jeito. O melhor, Edu, é aquele que traz mais resultado. O melhor não é o que tem mais boa vontade. O melhor não é o mais esforçado. Esforço é uma métrica de sucesso. Ela não é sucesso. Sucesso é resultado. Certo? Certo. Certíssimo. Mas ainda eu quero insistir em algumas coisas em relação a isso. Você quer que eu solte uma marca? Você quer me ver constrangido com os meus sócios. Parabéns, o Edu quer que vocês cortem meu pescoço. Eu amo todos vocês, meus sócios, todas as marcas. Os processos automatizados já trazem mais margem de lucro? Nossa, cara. Pra mim, assim, Edu, o que traz margem de lucro? Você ser eficiente, né? Você colocar esforço no local certo. O número te mostra onde colocar esforço. Quando você coloca esforço e você é eficiente, você já tem resultado. Quando você coloca esforço dentro de um processo automatizado que te dá velocidade, você tem mais resultado. Então, a automação, sem sombra de dúvida, ela é o futuro. Mas a pessoa que está gerenciando esse produto, esse negócio, ela tem que ter a visão que isso é ferramenta de resultado. Que, de novo, isso não é resultado. Ter a melhor tecnologia, tem gente que fala, eu estou dentro do melhor negócio. Não significa nada. Você ter o melhor resultado dentro do melhor negócio significa que você é bom e o negócio é bom. Uau, que legal. Hoje tendo uma aula aqui, o privilégio de estar recebendo o Léo aqui e tirando tudo que eu posso tirar de você de informação para que a gente possa estar hoje dando para as pessoas que estão acompanhando a gente, né? Respostas e decisões mais assertivas em escolher a sua marca e logicamente está o link aí embaixo para você acompanhar e aí entrar em contato com a 300 Franchise e escolher dentro disso tudo que o Léo está falando aqui hoje a marca que você vai ser feliz. Ô Léo, eu queria falar agora sobre esse evento. Ele é mensal ou é bimestral do Sales Club? Bom, o Sales Club, Edu, ele nasceu há exatamente 2 anos atrás. E ele nasceu para resolver a maior dor que existe no empreendedorismo, que é vender. Eu conheço muitos negócios que são negócios bons, com produtos validados, que quebram porque você não consegue implantar metodologias que funcionem para vender mais, para fazer a empresa performar. E aí quando nós implementamos esse projeto, que é o Sales Club, o Thiago Concer me chamou mais duas pessoas para dar uma palestra. Ele não falou vamos montar um negócio, mas no primeiro dia a energia foi tão grande que no meio do evento, no quarto do hotel, em plena pandemia, nós começamos a rabiscar e aí nós desenhamos o Sales Club para ser a maior imersão e acima de tudo o maior ecossistema que faz o desbloqueio das empresas no que diz a respeito ao aspecto venda. Então o Sales Club, ele basicamente muda o mindset das pessoas, ele traz metodologia, ele implanta máquina de vendas. O que é uma máquina de vendas, Edu? É você ter segurança e você ter o estado da arte do processo de vendas, que começa em identificar o perfil do seu cliente ideal. Essa mística de que todos os negócios vendem para todo mundo, isso não funciona, isso é uma mística. Tem um tipo de cliente que compra de você mais e você vai ser mais assertivo se você colocar energia aqui. E aí você vem para os processos, para as tecnologias, para os CRMs, para as metodologias, para as montagens de time, para as modelagens de venda. E quando a gente olha para todos esses aspectos, a gente vem para um evento que são 21 edições. E dentro dessas 21 edições, são mais de 100 empresas que entraram dentro de um programa que se chama Elite. Dentro do Elite, elas sofrem um acompanhamento através de mentoria. E a gente vê empresas que saíram de faturamento, como por exemplo, uma empresa aqui de Itajaí que saiu de 29 milhões para 600 milhões em 1 ano e meio, 2 anos. Então, o Sales Club realmente é a maior e a melhor imersão de vendas do Brasil. E hoje, quem quer participar do Sales Club? Hoje, qualquer um empresário, enfim, levar a sua equipe de vendas, né? Hoje, qual é o que ele tem que fazer? Bom, você pode acessar as mídias sociais do Sales Club, que é Sales Club, né? O clube das vendas, ou seja, fazemos a sua empresa crescer através das vendas. Não significa que seja uma imersão só focada em vendas, tá, Edu? Ela também traz gestão, planejamento estratégico, governança e muitas coisas. Você pode acessar o nosso site www.salesclub.com.br e o nosso time vai entrar em contato com você, por quê?
Porque você precisa de fazer uma aplicação. O que é uma aplicação, Edu? Nós vamos entender as características do seu negócio, nós vamos entender o tamanho do seu negócio para entender se você tem perfil para participar da imersão ou não. Por quê? Porque esse ambiente que nós formamos é um ambiente com grandes empresários. E nós queremos que o processo de mentoria ele seja só um atrativo. O outro atrativo é o cara que está sentado do seu lado, é a pessoa que está sentada do seu lado aqui, que pode te dar uma ideia, que pode mudar alguma coisa no seu negócio. Então a gente realmente seleciona quem vai participar ali. E isso faz o diferencial. Que bacana. Ô, Léo, eu fico assim curioso, imaginando você que já viajou bastante e já deve ter visto marcas, franquias, ideias que ainda não tem no Brasil, mas que estão operando muito em seus países, né? E tem muita coisa boa que você acha ou algumas marcas não tem como vingar aqui no Brasil? Cara, tem algumas coisas. A 300 ela acabou sendo enxergada como um grande hub de negócios, né? Então marcas de fora começam a procurar a 300 muitas vezes para ser o braço delas aqui no Brasil e muitas vezes até com a abordagem de levar marcas nossas para fora. Qual que é o nosso ponto de vista e a nossa visão de planejamento de curto prazo? Edu, no curto prazo nós não queremos levar as nossas marcas para fora. Quando a gente for para fora, a gente realmente vai com os dois pés. Que é basicamente, coloquei o pé nos Estados Unidos, então tá bom, eu vim aqui para invadir isso aqui. E a gente realmente vai fazer uma expansão, modelagem que a gente tá fazendo no Brasil. Enquanto a gente não tiver o plano de fazer isso, falar assim, eu quero vender uma franquia lá em Orlando, eu não tenho interesse. O nível de esforço para você ter uma franquia fora do Brasil é muito grande. Só que de antemão, o outro cenário que é trazer marcas de fora para um país que a gente já conhece, que nós já conhecemos a modelagem, que nós já conhecemos a cultura, nós temos interesse. Nós trouxemos a primeira marca para cá, ela está nesse momento agora sendo formatada, o nome dela é Buco Pollo. Buco Pollo? Buco Pollo, é uma marca panamenha. Cara, eu não vou dar muitos insights porque ainda a gente vai fazer o lançamento dela, mas dá pra galera já ir pesquisando aí, Buco Pollo. E pra mim é um modelo que não tem no Brasil. Nem segmento dá pra dar um spoiler, né? É um modelo assim, a gente vai mudar o mercado de frango no Brasil. Hoje tem um segmento de frango frito e eu acredito que ela vai mudar. É um frango na parrilha. Tá? Na parrilha, modelo uruguai ali, apesar de ser uma marca panamenha. Com chefe de cozinha reconhecido em todo o mundo. Modelo diferente e acredito eu que isso vai mudar o segmento de frango no Brasil. Nós estamos em negociação com uma empresa russa. Esse interesse foi do franqueador do Panamá que teve com vocês? Exato. Olha só que legal. Então essa marca panamenha a gente está trazendo para o Brasil e esse negócio é uma JV, ou seja, nós somos sócios desse projeto no Brasil. A marca Buco Pollo no Brasil, ela é 50% dos fundadores e 50% da 300 Franchise. Tem uma empresa russa que tem 5 marcas, que é um verdadeiro sucesso, Europa e Ásia, que nós estamos em processo de negociação para trazer essa marca. Também é um negócio muito diferente, mas muito adaptável. Então, assim, a gente não quer inventar moda, nós não queremos ir contra a modelagem cultural que já existe implantada. Nós queremos negócios que sejam adaptáveis e que tenham diferenciais competitivos legais. Essa empresa russa são 5 marcas. Antes um pouco de vir para cá, eu estava conversando com um americano que tem 3 empresas americanas e ele quer trazer para o Brasil. Na verdade, ele quer levar 300 para fora, mas nós falamos, não é o nosso momento para ir para os Estados Unidos. Só que de antemão, o nosso pilar de consultoria, ele já está na Colômbia e já está no Panamá. Então, olha só, como a consultoria eu consigo fazer de forma remota, eu não preciso ter estrutura física, nós já estamos colocando o pé fora do Brasil. Então, a nossa visão imediata é essa, é entender projeto a projeto, entender o momento, se está dentro do planejamento estratégico. Não é o nosso plano invadir o mundo, primeiro a gente precisa realmente crescer muito mais no Brasil e depois disso, Edu, a gente vai para cima de se tornar o maior player do mundo. Já estamos, né? Bom, 2023, estamos na metade do ano, junho, 98 marcas. Qual é hoje a 300 Franchise até o final desse ano? Nós temos alguns conceitos que o mercado ainda não conhece, que é o conceito de pré-aceleração, que aqui tem mais um nicho de marcas e isso aqui é confidencial, não posso soltar ainda porque é muito novo para o mercado.
Nós estamos separando algumas estruturas da empresa, então o pilar de pré-aceleração está em uma parte do Brasil, o pilar de aceleração está em outra, a consultoria está em outro, gestão está em outro. Por quê? Isso é estratégico para nós. Vai ser difícil um concorrente entender o que a 300 está fazendo. Os concorrentes, o mercado ainda não entendeu o que a 300 faz. Sabe? Existe uma visão muito superficial sobre o que é a 300. Eu acredito que só quem entenda quem é a 300 hoje é o nosso nível de diretoria e os nossos sócios dos pilares de gestão, consultoria, aceleração. E aqui a gente está muito alinhado. Então, é um movimento tão rápido e tão estratégico que quando o mercado enxergar, a gente já tomou o mercado. Gente, eu conheço o Leonardo há tantos anos e desde o primeiro dia que eu conheci, que me impressionou bastante, e até hoje, logicamente que a gente tem algumas transformações, mudanças, até pela questão de que naquela época o Léo estava vendendo produtos de limpeza, hoje é um dos 50 maiores presidentes do Brasil, conhecido no Brasil todo, admirado, né? Mas essa tua generosidade, essa tua simpatia, essa tua humildade, Léo, que eu acho isso espetacular, porque existe aquela frase, você quer conhecer o caráter de uma pessoa, dá poder a ela. E você... Conheci você já em várias situações, é o mesmo Leonardo. É raro isso hoje em dia, sabe, no mercado, porque eu vi do meio de televisão, eu vi como as pessoas se transformam, às vezes porque estão famosas, né? Mas viram assim, você fala, meu Deus do céu, né? E conheci também muitos empresários, né? E você, eu posso dizer que é um dos poucos que você e seu irmão, que mantém a mesma linha, humildade, acessíveis. Logicamente hoje tem uma agenda, né, mais complicada, tudo assim, mas sempre muito acessível. Isso eu acho muito legal, Léo. Léo, qual é o teu sonho? Edu, eu queria até fazer uma analogia sobre isso que você está falando, porque eu também já vi muitas pessoas serem transformadas. Muito. Pessoas que de repente tiveram um pouquinho de poder, ou um pouco mais de dinheiro, e você fala, cara, a pessoa mudou. E eu até fui pesquisar um pouco mais a fundo sobre isso, Edu, porque na verdade as pessoas não mudam. Elas ali, antigamente, elas só escondiam algo que elas já eram. Então, quando você ganha dinheiro, a grande realidade é que a pessoa que é mau caráter, que é arrogante, ela só potencializa isso. Então, quando você potencializa, você consegue enxergar o que você antes não enxergava. Por isso que o dinheiro é algo tão tangível, porque a pessoa sem o dinheiro, ela não consegue se mostrar para ninguém. Ou ela não consegue ser arrogante porque ela já era arrogante. De repente você foi ter uma conversa com ela e ela não estava te ouvindo. Isso é um ato de arrogância. Só que quando ela ganha dinheiro, isso é potencializado. E tem uma outra coisa que eu queria falar, Edu, é que eu sempre gosto de pensar, cara, existem muito mais pessoas boas do que pessoas ruins. O índice de pessoas boas é muito maior. Só que o que acontece? Você precisa dar poder para as boas pessoas. Você precisa empoderar as boas pessoas. E sempre tem aquele conceito, né? O bem sempre vence o mal. O bem sempre vai vencer o mal, enquanto nós, pessoas do bem, dermos mais poder para outras pessoas do bem. Então, quando eu vejo um cara igual a você, cara, eu preciso te exaltar, porque você é uma pessoa do bem. Se eu conheço alguém do bem, eu preciso exaltar essa pessoa. Nesse formato, a gente sempre vai ter as coisas acontecendo. Pessoas boas sobressaindo as pessoas que não têm caráter, que não têm valor e etc e tal. E caráter e valor é discutível, porque cada um tem o seu, mas eu tenho o conceito para mim, Edu, que dinheiro, ele é passageiro na nossa vida. Eu já tive muitos altos e baixos. Cara, eu já tive momentos que eu falei assim, nossa, tô ganhando dinheiro e do nada o negócio desandar. A pandemia foi uma prova disso. Então, pra mim, cara, o dinheiro ele é uma condição. E o estado de espírito que a pessoa precisa ter, a felicidade, independente do estágio que ela tiver na vida dela, ela precisa se manter constante em cima dos seus valores. Legal, Léo. Show de bola. Qual é o teu sonho? Pô, Edu, eu tenho sonho pessoal e sonho profissional, né? Pra mim, meu sonho pessoal é que meus filhos e meus familiares tenham saúde e tenham sucesso, seja lá o que for sucesso para eles, eu sempre vou apoiar no sucesso. E eu tenho meu sonho profissional, que é fazer com que a 300 se torne o maior player do franchise mundial
E quando eu falo se tornar, Edu, eu quero fazer isso em vida. Eu quero construir um legado em vida. Eu quero impor um nível de velocidade no franchising. Eu quero que a 300 seja, não o Léo, mas o time 300, que ele seja o player mais disruptivo do franchising no mundo. Eu quero que essa história seja contada pelos séculos. Como nós fizemos a diferença e como nós transformamos o mindset das pessoas. Então acredito que isso, a gente começou um processo de construção. Tem muito julgamento no meio do caminho, tem muita pedra, sabe? Tem a pedra que está no chão, Edu, que essa pedra é fácil de pular. Tem algumas pedras que são mais altas, que a gente utiliza algumas pedras para subir nas outras e pular um muro de novo. Mas também tem as pedras que são jogadas pelos ladrões de sonhos, pelas pessoas que falam que você não vai conseguir, pelas pessoas que te julgam, pelas pessoas que nem te conhecem e falam mal de você. E cara, a única coisa que eu tenho a convicção, você precisa olhar sempre para tudo que está dentro do seu poder de atuação. Isso aqui está dentro do meu poder. Porque as pessoas estão me julgando, uma pessoa que nem me conhece, cara, isso aqui não me importa de nada, Edu. Nada. Sabe uma pessoa que é completamente blindada? E você me conhece, eu sou blindado, cara. Negatividade bate e sai. Informação ruim bate e sai. Críticas, se eu encarar que sejam construtivas, eu absorvo. Se eu encarar que não é construtivo, eu falo, cara, não me afeta. E aí a gente continua construindo e trabalhando. E a gente sai fora da política, a política do sistema, porque todo sistema tem política. Todo sistema tem burocracia e tem coisas que não te levam para o resultado. E para nós o que importa é o resultado, cara. E é disso que a gente vai atrás. Leonardo Castelo, hoje com a gente aqui no 300 Franchise. Bom, como no início do nosso bate-papo, agora mudando de assunto, nós vamos agora falar do Pedro Léo. Você segurou até o final, eu achei que você ia esquecer. Não, de maneira alguma. Que é já cara... que você falou, aí vai me quebrar, né? Pô, mas você isso falou... que é um cara que sabe conduzir, pô. Você segurou até o final a audiência. Claro, né? Eu quero saber muito aí. Me conta essa novidade do Pedro Léo aí. Cara, o Pedro, você conhece ele, né, Du? Ele é um menino muito carismático. Demais. E talentoso. E acaba que eu tenho muito relacionamento no mercado. Então, quando junta esse relacionamento com pessoas que olham para carisma e para vontade que o Pedro tá, eles topam, de repente, de fazer projetos junto com o Pedro. E a próxima pessoa que o Pedro vai gravar, ela tá nesse momento no top 50 no Spotify. Então, assim, é uma pessoa que mesmo apesar de muito jovem, e eu tô muito feliz dele estar gravando uma pessoa mais próxima da idade dele também, que é a Melody. Uau! Ele... Nossa, imagina os dois. Eles vão gravar uma música agora, que a música é, cara, sensacional. A música é de um compositor paulista. Não posso soltar agora, senão a galera vai pesquisar. Mas é uma música muito legal, ela vai ser em um estilinho um pouco mais piseiro, um pouco mais TikTok, que vai ter dancinha pra galera, então, né, que a Melody estourou muito com a voz, mas acima de tudo com a performance que ela tem na dancinha, no TikTok, então tenho certeza absoluta que vai ser um verdadeiro sucesso. Como é que vai ser daqui a pouco o Léo viajando, fazendo turnê em shows, hein? Cara, Coração do pai aí. Sabe assim... Quem que vai seguir junto aí, o avô? É uma coisa interessante, porque eu não sou um cara da balada, né, eu nunca frequentei balada. Então, esses dias atrás o Pedro foi fazer um showzinho, uma participação no show do Henrique Diego, e aí eu de repente me pego um pai babão, né, acompanhando o filho dentro de uma balada que foi um ambiente que eu nunca frequentei. Então, eu também tô tentando me adaptar a isso tudo, porque com certeza absoluta, cara, eu quero estar muito por perto junto com o Pedro, eu quero acompanhar cada passo, eu quero procurar dar o meu melhor para conseguir dar direção para ele. Eu tô atrás de muitos mentores, então o Luco na música foi um grande mentor, e acredito eu que ele sempre na carreira do Pedro ele vai ser enxergado pelo Pedro e por mim como o grande padrinho do Pedro, como o cara que deu a oportunidade pro Pedro. É um cara que, assim, desde o primeiro dia ele teve sensibilidade, ele soube tratar. No processo de gravação do clipe com o Pedro, ele deu protagonismo pro Pedro. Ele falou, menino, vai lá e brilha. Então, cara, isso tudo me deixa muito encantado, sabe? Com a pessoa Lucas Luco. E é um cara que eu vou ser eternamente grato. E agora é meu sócio. Pois é, isso que eu ia te perguntar. É meu sócio. Qual é a marca dele? Cara, esse negócio com o Lucas é outro negócio que, cara, vai estourar por todo o Brasil. Imagino. Porque o que acontece? É uma clínica de estética masculina,
que o nome é muito assertivo e não poderia ser diferente, que o nome é Homens. Cara, o fundador, o Luiz, conseguiu registrar esse nome, Homens, e ele fez um branding muito legal. E o Lucas, ele é um cara muito engajado. Ele não é só um cantor, ele é um empreendedor. Então, assim, são muitas pontas. Uma ponta de gestão trabalhando muito forte, o Lucas trabalhando muito forte com a imagem e a credibilidade que ele tem no mercado. O fundador, o Luiz, é um cara muito inteligente, muito perspicaz, muito assertivo. E nós da 300, você sabe para que a gente entra? Para fazer a marca liderar o seu segmento. E hoje não tem ninguém que tenha pisado forte no segmento de estética masculina. Verdade. E o detalhe, olha só como é interessante, Edu. Você já pensou que um homem hoje, quando ele vai numa estética, e a grande maioria das vezes a estética ela tem muitas mulheres, aí você chega numa recepção, tem 6 mulheres e senta só você de homem, que você se sente um pouco intimidado. Então a Homens, ela vem justamente no mesmo conceito da barbearia. Cara, você que é homem tem um conceito de estética para você, o homem, ir lá se cuidar, ir lá se tratar. E para nós isso vai estourar, vai arrebentar, viu? Boa demais, bacana, legal mesmo, né? Olha, eu queria aproveitar hoje a tua presença aqui no 300 Podcast aqui, que você convidasse essas pessoas que estão acompanhando a gente aqui, né, ouvindo você, que são teus fãs, e a gente fica muito contente de saber disso daí, para entrar hoje nas nossas redes sociais aí e aí conferir sobre esse cardápio, né, de marcas que nós temos aí, várias opções. Legal, Edu. Bom, eu queria então, vou até falar para a câmera, já que você fez o pedido, né, eu queria convidar você. Cara, eu queria convidar você, não é você que está com dinheiro para investir, não é só você que é franqueado, eu queria convidar você que um dia tem o sonho de empreender, para você acompanhar o Edu aqui e as inúmeras entrevistas que ele traz no podcast, porque aqui nós trazemos o franqueado, não só o de sucesso, mas o franqueado para contar para você as dores que ele tem no dia a dia. Sabe por quê, galera? Empreender não é fácil. A gente está aqui para muito trazer a realidade para você se preparar. Então isso aqui é para trazer um processo de preparação para você. Nós queremos também que assista o podcast da 300 Podcast, para você que já é franqueado, porque aqui nós vamos trazer as melhores práticas do mercado. Eu queria pedir para você que já é franqueador, que aqui nós vamos trazer grandes cases de mercado e grandes marcas para trazer para vocês não só as melhores práticas, mas como resolver algumas das dores e como crescer em escala. Então aqui nós vamos trazer diretores, pessoas que já venderam 1.000 franquias, 2.000 franquias. Aqui você vai ter tudo que acontece no franchising. Esse aqui é o canal do Brasil no que diz respeito à franquia. Então quem quiser entender alguma coisa de franquia e de empreendedorismo, esteja aqui sempre com o Edu, porque ele vai trazer sempre grandes nomes e grandes pessoas aqui. Uau, esse é um corte que eu vou guardar para sempre. Tamo junto. Leonardo Castelo, muito obrigado. Obrigado, Eduzão. Foi show de bola. Mais uma vez. E tem uma coisa que eu sempre termino aqui, quando o 300 Podcast. Vem a surpresa. Não é surpresa nenhuma, não. Esse teu jeito assim legal que isso contagiou lá a sua empresa, né? Que é bola pra cima! Bora vender! Um abraço, Léo. Obrigado. Valeu, Eduzão. Pessoal, obrigado pelo carinho, pela atenção. Hoje, Leonardo Castelo, é pra guardar pra sempre hoje. Um grande abraço. Tamo junto.